Muito bem, queridos, vamos dar uma olhadinha aqui nessa situação. A equação de Ohm-Poillet. Por quê? Em vídeos anteriores, nós tratamos resistências, corrente, amperímetro, voltímetro, ohmímetro. Nós tratamos geradores, receptores. E que legal, gerador gera eletricidade, receptor consome eletricidade. Opa, então um foi feito por outro. Quer dizer, eu vou ligar um gerador num receptor, uma pilha no carrinho. Que legal, uma pilha no meu radinho. Eu vou ligar uma bateria no meu celular. Que legal. Então, é uma associação entre geradores e receptores. Aí, queridos, coloquei para vocês uma situação geral, onde eu tenho um conjunto de geradores e um conjunto de receptores ligados, uma associação entre eles. Tá? Mas, Pica-Pau, como é que eu saberia dizer quem é o gerador e quem é o receptor nessa brincadeira? Vamos por uma questão de lógica. Pensem comigo o seguinte. Eu tenho dois equipamentos. Então, antes daquele desenho, venham comigo aqui para a gente fazer um desenho e trabalhar um pouco da lógica. Venham comigo. Eu tenho dois símbolos que são idênticos, não é verdade? O gerador e o receptor têm símbolos idênticos. Coloquei os dois aqui. Legal. Porque eu não sei dizer quem que é o gerador, quem que é o receptor. Tá. Aqui não está descrito isso para vocês. Muitas vezes no exercício está descrito. O cara fala assim, considere E1 como gerador, E2 como receptor. Ótimo. Mas, e se o exercício não fala nada? Como é que eu desenvolvo a situação? Vamos colocar aqui valores e vocês vão entender comigo. Eu tenho um equipamento que tem 80 volts. Eu tenho um equipamento aqui que tem 30 volts. Beleza? Já mataram a charada? Tá? Pergunto, quem que é gerador, quem que é receptor nessa brincadeira? Tá? Nessa associação. Tá, ainda não sei, Pica-Pau, mas vamos lá. 80 volts consegue alimentar 30 volts? 80 volts consegue suprir, alimentar 30 volts? Sim. 30 volts consegue alimentar, funcionar 80 volts? Não consegue. Opa, então peraí. Quem é o gerador? Gerador é quem tem a maior DDP. Quem que é o receptor? Aquele que tiver a menor DDP. É linha. Belezinha? Então aí, inclusive, como já caíram em exercícios, o cara te pergunta qual é o sentido da corrente. Se o gerador é 80, então a corrente flui nesse sentido, certo? Do menos para o mais. Se esse é o receptor, então a corrente flui do mais para o menos. Opa, então o sentido é o sentido horário. Olha que belezinha. Qual é o sentido da corrente? Sentido horário. Belezinha? Entenderam? Tá? Então vamos voltar ali para a tela, tá? Depois nós apagamos aqui. Vamos lá, vamos voltar aqui, moçada, para outro estúdio. Oi, moçada, aqui eu coloquei então uma situação genérica para vocês. Dois geradores e dois receptores. Tá? E1 e E2 são geradores. E1 linha, E2 linha são receptores. Mas por quê? Olha o sentido da corrente. Olha o sentido da corrente. Tá? Então, aí aparece a equação de Ohm-Poillet para nos ajudar. Nesse circuito de malha simples, um único caminho, malha simples, tá? Eu posso determinar a corrente por essa equação, tá? Que parece feia, mas, galera, não assusta, não é assustadora. Por quê? Quando se diz somatória de Es, somatória de forças eletromotrizes, então, E1 mais E2, menos somatória de Es linha, tá ok? Então, somatória de receptores, então, E1 linha mais E2 linha, dividido por somatória de resistências internas, então, resistência interna de E1, resistência interna de E2, resistência interna de E3, resistência interna de E4. Ou a somatória de todas as resistências internas. Por que tem que somar todas as resistências internas? Circuito em série. Como o circuito em série, lembra? Na série soma todas as resistências. Mais as outras resistências aí do circuito. Então, que seria o R1 e o R2, a resistência equivalente.
Veja que eu coloquei ainda ali um símbolo, parece o símbolo da paz, o símbolo yin yang, tá? Mas o que é aquele símbolo? É o símbolo que eu utilizo para fusível. Cuidado, fusível, não é fuzil. Fuzil é arma, fuzil é perigoso, fuzil é um brinquedo que não é legal, ele é mal educado, ele machuca, certo? Fusível. Fusível é o quê? É um elemento de circuito que a gente vai utilizar para limitar a corrente, bloquear a corrente, dar segurança ao circuito. Como assim? Ah, eu coloquei ali um fusível. E esse fusível, ele trabalha de forma térmica, ou seja, quando ele esquenta muito, ele quebra, se rompe, espatifa, e aí ele rompe o circuito, ele bloqueia o circuito, não deixa passar a corrente. Tá, então ele funciona de forma térmica. Beleza. Agora, um fusível, tá? Coloquei ali um fusível de 10 amperes. Significa que ele deixa passar corrente por ele até o valor de 10 amperes. 10,1 amperes, ele já vai queimar. Lógico, tem uma margem de segurança, aí vai mais ou menos 0,1, tá? Mas vamos dizer assim, Pica-Pau tentou passar 12 amperes, ele vai queimar. E queimando o fusível, o circuito deixa de ter corrente. Que legal, porque o fusível queima, mas não queima o circuito. Um fusível custa 50 centavos, R$1. O teu circuito, muitas vezes, são equipamentos ligados de altíssimo valor monetário, certo? Então, Pica-Pau, liguei o meu sistema de som em casa, meu home theater, e, puxa, eu liguei ele e tem um fusívelzinho lá. Mas deu um pico de energia na rua, e esse pico de energia veio para minha casa, ok? E meu equipamento queimou. Putz, ele não queimou. O fusível dele queimou. Você vai levá-lo até uma loja de eletrônica, o cara fala assim, quanto vai custar para consertar isso aqui? O cara fala assim, R$1. Mas como assim R$1? Ele vai trocar o fusível, tá? O fusível, então, queima, protegendo o circuito. Ora, temos aí, então, um circuito, tá? Onde eu tenho vários geradores, vários receptores ligados em série, e para calcular, então, a corrente nesse circuito, nós estamos utilizando aqui a equação de Ohm-Poilet. Se você der uma olhada comigo, vem aqui. Você vai perceber que a equação de Ohm-Poilet, ela é uma derivação da equação de Ohm. U igual a R vezes I. Ela só está fantasiada. Por quê? Primeiro, vamos isolar I. I vai ficar, então, U sobre R. E aí, o que eu vou dizer para vocês? U. Ao invés de dizer U, eu vou dizer o seguinte. Essa DDP é o total produzido pelo circuito. Opa, então lá, total produzido. E do total produzido, uma parte é tirada pelos receptores. Então, os receptores precisam de energia para funcionar. Então, do total produzido, uma parte é retirada, E', dividido pela resistência. Mas eu não tenho uma resistência, eu tenho um conjunto de resistências. Tem a resistência interna desse, que está associada em série com esse, com uma resistência aqui, outra aqui em cima. Opa, então, dividido pela resistência, pela somatória das resistências internas, mais a resistência equivalente das resistências externas. O que acontece, então? A equação de Ohm-Poilet nada mais é do que de uma perfumaria, de um incremento na equação de Ohm. Por isso chamada equação de Ohm-Poilet. Belezinha, galera? Tá ok? Então, voltando aqui, última relação que a gente precisa dessa parte da eletrodinâmica, equação de Ohm-Poilet. Valeu, galera. Até o próximo.